Olá pessoal, eu me chamo Lucayan e eu estou cursando o quinto período de Engenharia de Software pela Faculdade da Uniguaçu FAES. Na nossa quinta aula sobre Ruby, eu estarei apresentando para vocês uma funcionalidade muito importante que é o Array, beleza? Vamos lá então. Bom, por que nós utilizamos o Array? Basicamente, vamos imaginar um cenário onde a gente precisa armazenar vários valores dentro de uma variável. Isso só seria possível se a gente criasse várias variáveis com cada uma tendo um valor. É basicamente por isso que existe o array. O array, a gente consegue definir diversos valores dentro de uma mesma variável. Então, isso enxuga muito código sem a necessidade de a gente estar criando diversas variáveis. A gente pode criar uma variável só, dizendo que ela é um array, e passar vários valores dentro dela. Esses valores não necessariamente precisam ser só números, por exemplo. Em Ruby a gente tem essa praticidade onde a gente consegue definir que um array é inteiro, também dentro dele vai ter string, entre outras formas, tá? Bom, para o Ruby, o array é um conjunto de dados entre colchetes que representa uma coleção com quaisquer tipos de elementos. Diferentemente de outras linguagens onde a gente fica restrito, quando a gente acaba de criar um array inteiro, por exemplo, a gente só vai poder adicionar dentro desse array valores inteiros. Em Ruby a gente não fica restrito a isso. Também, os arrays são redimensionados dinamicamente. Isso significa que você pode acrescentar elementos a eles e eles crescem conforme o necessário. Então, se a gente passa um array com uma posição com valor inicial de 5 valores, conforme a necessidade do nosso código, a gente pode estar aumentando esse array conforme a gente for precisando, tá? Eu trouxe também aqui graficamente uma figura para explicar para vocês, depois partimos para a prática do array, tá bom? Então vamos lá. Cada valor de um array é guardado numa posição e cada posição é endereçada por um índice. O índice, que é um número inteiro que marca cada posição no array. Então, eu tenho aqui o meu array com 6 posições, com 6 valores, né? Sendo que, na informática, o 0 representa a posição inicial. Então, na posição 0 eu tenho o valor 10, na posição 1 eu tenho o valor 14, na posição 2 eu tenho o valor 20, e assim sucessivamente, conforme a gente quiser definir, beleza? Gostaria de explicar para vocês também como a gente pode estar declarando um array no Ruby, tá? É uma forma bem simples, a gente só precisa estar colocando nossos valores entre colchetes. A partir do momento que a gente coloca os valores entre colchetes, automaticamente o Ruby subentende que a gente está passando para ele um array. Então, a gente consegue declarar nosso array aqui de uma maneira vazia, que a gente pode estar aumentando ele conforme for necessário, ou então a gente pode estar declarando um array com um valor numérico, inteiro no caso. A gente também pode estar declarando um array com diversos valores, sendo esses valores inteiros e strings. Então tudo isso o Ruby nos permite, beleza? Vamos na prática aqui declarar alguns arrays, só para a gente entender isso certinho, essa parte do conteúdo. Vamos lá então, eu vou abrir aqui meu Ruby e eu vou declarar aqui alguns arrays só para a gente praticar mesmo, beleza? Então, eu não preciso necessariamente dizer que a minha variável se chama array para mim estar declarando um array, tá? Eu só preciso que esteja dentro de colchetes. Então, eu posso criar qualquer nome da minha variável para isso, sendo P, E, array, palavra, isso é indiferente. Eu posso estar colocando o nome que eu quiser aqui. Para o nosso tutorial, eu vou estar colocando array para ficar mais fácil da gente entender também e ficar fixado essa funcionalidade na nossa cabeça. Então aqui eu vou declarar um array, sendo que o valor dele vai ser nulo, não vai ter nenhum valor. Então eu vou dar Enter e eu já declarei aqui meu array sem nenhum valor dentro dele, então sem nenhum índice, sem nenhuma posição. Eu também quero declarar alguns outros array, no caso eu vou declarar meu segundo array aqui, e dentro dele, entre colchetes sempre, eu vou passar valores de 1 até 5. Então, dando Enter, eu já defini o meu array 2 com os valores de 1 até 5. Eu também consigo declarar aqui um array com somente strings, por exemplo.
as strings têm que ser passadas dentro de aspas, então fica entendível isso, que as strings precisam estar dentro de aspas para o Ruby entender. Então eu vou declarar aqui o meu array 3 e dentro dele eu vou ter a string Ruby apenas. Eu consigo também passar demais strings conforme necessário, consigo passar mais valores. Bom, eu já defini 3 arrays aqui e eu vou definir um quarto array aqui contendo valores inteiros e também strings, só para vocês perceberem como o Ruby é prático e nos deixa definir isso. Então, definindo aqui o meu quarto array com os valores 1, 2, 3, vírgula, entre aspas, Lucayan. Fecho o meu colchete, dou um Enter. Então, aqui eu defini o meu quarto array com os valores 1, 2, 3 e a string Lucayan. Sendo que o valor 1 fica na posição 0 do meu array, o valor 2 fica na posição 1 do meu array e o valor 3 fica na posição 2 do meu array e a string Lucayan fica na posição 3 do meu array, beleza? Então, 4 valores no meu array. Joia? Seguindo aqui para o próximo slide, eu gostaria de demonstrar para vocês um pouquinho também de como a gente pode estar printando esses arrays, tá bom? Bom, é bem simples, basicamente a gente só vai ter que usar a funcionalidade puts e o nome da minha variável. Vamos aqui para a prática, rapidinho? Então, eu já defini 4 arrays aqui no meu código, né? E para printar eles, basicamente eu vou escrever puts e o nome da minha variável, que no caso, array aqui foi a nossa primeira variável que a gente criou aqui. E se eu printar ela, vocês vão perceber que o retorno desse comando foi new, que para o Ruby significa nada. Então, como a gente criou um array sem nenhum valor dentro, ele me trouxe nada. Caso eu queira printar então aqui o nosso segundo array, eu vou escrever puts array 2 e vocês vão perceber que ele vai trazer os valores inteiros que a gente definiu no nosso segundo array. Isso sucessivamente, tá? Então, se eu quiser printar o terceiro array que eu criei, que dentro dele continha apenas uma string com o nome Ruby, aqui ele me printou. Como também eu posso printar aqui o array 4, que dentro dele possui 3 valores inteiros e um valor string no caso. Então, 1, 2, 3 e por fim a variável, a string Lucayan. Legal, né? Se lembra também que eu falei anteriormente que os arrays em Ruby são expansíveis, ele deixa a gente acrescentar mais valores conforme a nossa necessidade. Então, para isso, basicamente a gente só precisa estar passando alguns parâmetrozinhos aqui bem fácil. Então, eu vou criar um novo array aqui que vai se chamar P e dentro dele vai ter o valor 1, apenas 1, tá? Então, eu vou printar aqui P e veja que ele tem apenas o valor 1. Eu quero acrescentar mais um valor dentro desse array. Sendo que 1 está na posição 0, o próximo valor que eu acrescentar vai ser, logicamente, na posição 1. Então vamos lá. Eu quero, na variável P, no valor 1, né, no índice 1, eu quero acrescentar o valor 2. Então, dentro do array P, na posição 1, eu quero acrescentar o valor 2. Vamos ver se funcionou? Eu vou printar aqui então novamente o nosso array P. Veja que agora ele não possui somente o valor 1. Ele acrescentou mais um valor, que é o valor adicionado, 2. E assim sucessivamente. Então, se a gente quiser adicionar mais valores, eu vou adicionar uma string agora, por exemplo, o valor na posição 2 aqui do meu array. Se eu printar esse meu array, ele vai me trazer aqui os valores que eu acrescentei. Então, 1, 2 e valor. Beleza? Facinho, né? Para o próximo slide aqui, eu trouxe uma funcionalidade bem importante para vocês, que é como a gente consegue ordenar os nossos arrays. Ordenar, então, seria, se eu tenho 2, 3, 4 e 5 e 1,
no final, ele vai me ordenar certinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na prática, é bem mais fácil do que na explicação teórica aqui. Então, já vamos partir logo para a prática. E eu vou criar aqui um novo array que vai se chamar ordenado, tá bom? Dentro dele, eu vou passar alguns valores aleatórios. Então, 10, 1, 3 e 5. Vou dar um Enter aqui para criar o meu array. Se a gente printar esse array, que se chama ordenado, você vai ver que ele vai me trazer os valores conforme eu definir. Então, 10, 1, 3 e 5. Se a gente pensar de uma maneira ordenada, esses valores deveriam estar contidos da seguinte forma: 1, 3, 5 e 10. Para fazer o Ruby printar para a gente esses valores de uma forma ordenada, a gente vai utilizar a funcionalidade .sort. Então vamos lá, puts, que é para printar, o nome da minha variável, que é ordenado, .sort. Olha que legal, ele printou para a gente os valores de uma forma ordenada. Então, 1, 3, 5 e 10. Isso também serve para strings. Então vamos lá, eu vou criar um novo array aqui que vai se chamar ordenado 2 e dentro dele eu vou passar a letra A, a letra C e a letra B, beleza? Se eu printar esse array que se chama ordenado 2, ele vai me trazer ali as opções conforme eu defini. Aqui ele deu um erro para mim porque não se chama ordenado 2 e sim se chama ordenado. Eu escrevi errado, tá bom? Então vamos apagar aqui o D e eu vou printar o meu array ordenado 2. Joia, perceba que ele me trouxe os valores strings A, C e B. Se eu quiser printar eles ordenados, então eu vou escrever puts ordenado 2, que é o nome da minha variável, ponto sort. Olha só que legal, ele ordenou para mim também aqui já. Então, A, B e C. Essa seria um pouquinho da explicação sobre array. Espero que tenha ficado entendível para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Espero que também vocês tenham gostado. E agora vamos para a prática, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado.